Cor, a princípio, são ondas eletromagnéticas. Estas ondas eletromagnéticas, dependendo da frequência, ela se apresenta em formas de cores diferentes, ok? A princípio, quando nós temos uma luz branca, a gente deve entender que ali nós temos o somatório de todas as cores. Quando nós temos uma luz ou pigmento preto, ali nós temos a ausência de todas as cores. Como Newton já fez há um tempo atrás, ele pegou esta cor branca, permitiu que os raios atravessassem um prisma e ao outro lado apareceu as 7 cores do arco-íris, ok? Então, basicamente, é importante a gente saber que cor são ondas eletromagnéticas. Contudo, é importante a gente saber que quando se trata de pintura, nós não vamos usar a cor luz, nós vamos usar a cor pigmento. E o que vem a ser a cor pigmento? Pigmento é a forma que o ser humano encontrou de representar a cor, ok? Seguindo em frente, já que estamos falando de cores, vamos falar sobre cor primária. O que vem a ser uma cor primária? Como o nome já está dizendo, ela é primeira. Então é uma cor que a princípio ela vai originar outras, né? Significa que eu não posso consegui-las através de misturas, mas através da mistura das cores primárias eu posso conseguir outras cores. Então, a saber, as cores primárias, quando se trata de cor pigmento, é o vermelho, o azul e o amarelo. Então, eu estou dizendo que essas cores, nós conseguimos elas de uma forma primeira, né, da natureza. Nós não misturamos pigmentos para conseguir nem o vermelho, nem o amarelo, nem o azul. Okay? Contudo, logo em seguida, vem o estudo das cores secundárias. E o que vem a ser as cores secundárias? Elas são obtidas em função da mistura das cores primárias. Como, por exemplo, se eu misturo um amarelo com um azul, eu vou obter a cor verde. Este verde é considerado uma cor secundária, ok? Da mesma forma que temos 3 cores primárias, nós temos também 3 cores secundárias. Agora, no terceiro grupo de cores, que nós chamamos de cores terciárias. Mas para que vocês possam entender o que vem a ser uma cor terciária, é importante que antes a gente defina o que é uma cor oposta. Para tal, eu vou estar utilizando este nosso quadro aqui ao lado para tornar de uma forma mais clara a percepção de vocês. Então, quando eu falo em cor oposta, eu estou falando que a cor oposta do amarelo é o violeta, a cor oposta do vermelho é o verde, a cor oposta do laranja é o azul. E por que a gente diz que é a cor oposta? Bom, aqui elas estão em oposição. Contudo, é importante salientar o fenômeno que se trata da cor complementar, ou chamada também de cor inexistente, que no final das contas significa a mesma coisa. Quando a gente fala em cor inexistente, significa que se eu pintar uma bola de cor amarela, olhar fixamente para ela durante 25 a 30 segundos e depois olhar para uma parede branca, nós vamos enxergar uma bola violeta. Só nós vamos enxergar. As pessoas que chegarem àquele momento no local da experiência não vão enxergar violeta. Por isso nós chamamos de cor inexistente. Mas embora ela seja uma cor inexistente, ela é uma cor que influencia. Okay? Se nós tivermos, por exemplo, um amarelo e do lado deste amarelo nós tivermos o azul,
significa que quando olharmos mais de 25 segundos para esse conjunto amarelo e azul, postos lado a lado, significa que o amarelo vai fazer com que nós vejamos logo em seguida uma auréola violeta que vai ficar em cima do azul. E aquele azul deixa de ser o azul primeiro, ele passa a ser um azul violáceo. Da mesma forma, este azul vai estar jogando laranja em cima do amarelo, fazendo com que aquele amarelo deixe de ser como o primeiro. Ele passa a sofrer interferência do laranja. E, aproveitando esse gancho, é muito legal a gente poder definir o que é um contraste perfeito, quando nós colocamos, por exemplo, laranja e azul lado a lado, nós vamos perceber que o laranja vai criar em volta de si um azul, que vai reforçar o azul que está do lado. E o azul vai criar um laranja, que vai reforçar o laranja. Então isso nós chamamos de contraste perfeito. Mas por que eu falei tudo isso? Só para dar um parênteses sobre o que vem a ser a cor oposta. Mas, voltando a uma cor terciária, que nós tínhamos começado a definir, significa o seguinte: uma cor terciária é a mistura, na verdade, de uma cor primária mais uma cor secundária. Contudo, uma cor primária, como o amarelo, misturada, ou melhor, misturada com uma cor violeta, que é uma cor secundária, mas tem uma peculiaridade: ela é a cor oposta do amarelo. Então, este violeta, quando misturado com o amarelo, ele vai formar o que nós chamamos de uma cor terciária. Alguns autores consideram também cor terciária a cor que estaria entre o amarelo e o verde, por exemplo. Então, aqui nós teríamos um verde amarelado ou nós teríamos um amarelo esverdeado. Então, daí alguns autores não considerarem cor terciária, porque continua sendo ou amarelo ou verde. Contudo, a cor terciária, de fato, ela, segundo alguns autores, com os quais eu concordo, ela não fica misturada nem com as cores primárias, nem com as cores secundárias. Ela passa a ser uma outra característica, é uma outra cor, um outro grupo diferente de cores. Ok? Mais tarde, mais à frente, nós vamos ver como podemos utilizar este conhecimento. Ok? Então, essas cores terciárias, é importante a gente considerar também que ela pode ser chamada de cores neutras. Alguns também a chamam de cores mortas. E não necessariamente um quadro feito com cores mortas vai ser um quadro morto. Muito pelo contrário, ele pode ter bastante harmonia e aparentar bastante vida. Ok? Agora nós vamos falar sobre um outro tópico muito importante dentro da pintura, o qual nós chamamos de tonalidade. Tonalidade dentro da pintura significa a variação de claridade da cor. Então, se nós temos uma cor verde, esse verde pode ser mais claro, pode ser mais escuro. Se nós misturarmos com preto, nós vamos escurecendo até um certo limite. Se nós misturarmos o verde com o branco, nós vamos clareando. Isto significa variar a tonalidade da cor, ok? Essa tonalidade ela é muito importante, porque é com ela que a gente consegue dar volume para um objeto, é com essa variação de tonalidade que a gente consegue criar a perspectiva de cor. Se nós tivermos dois objetos que, em relação a um observador, um está em sua frente e o outro está mais atrás, significa que a luminosidade dos dois para aquele observador será diferente. Isto é o que significa variação, isto é o que significa uma perspectiva de cor.
Contudo, essa perspectiva ocorre em função da variação do tom da cor, ok? E aí se encontra resumido um grande mistério, que é justamente através desse conjunto, né, de variação de tonalidade que nós podemos criar numa tela simples o que nós chamamos de profundidade, ok? Então, quanto à tonalidade, é importante realçar que variar o tom de uma cor não significa mudar a cor, significa apenas variar a sua claridade, ok? Após isso, um outro tópico muito importante é o que nós chamamos de matiz. O que vem a ser o matiz? O matiz quando nós temos uma cor, um verde, por exemplo, existe alguma coisa que faz com que a cor seja verde. Esta coisa que faz com que essa cor seja verde é o que nós chamamos de matiz. Se a gente forçar um pouquinho, a gente poderia até imaginar que o matiz é como se fosse o gene, né, da cor. É ele que é responsável pela cor ser o que ela é. Isto vem a ser o matiz. Uma vez a gente compreendendo o matiz, surge a palavra matização. O que vem a ser uma matização? É fazer uma mistura, entre aspas, né, genética das cores, ou seja, eu misturar um amarelo com um azul e eu vou obter um verde. Eu matizei o amarelo ou matizei o azul, ok? Quando nós matizamos uma cor com a cor oposta, vocês estão bem lembrados, como por exemplo, se eu pegar uma cor amarela na minha paleta e colocar um pouquinho de violeta neste amarelo, este violeta, em quantidade pequena, ele tem a capacidade de tornar esse amarelo um pouco mais escuro, até um ponto que continua sendo amarelo. Logicamente, se nós aumentarmos essa quantidade, ele vai deixar de ser amarelo, ok? Bom, continuando, é muito importante também a gente falar em relação à matização, a importância de se fazer uma sombra, né? Muita gente tem uma dificuldade enorme em fazer sombra de um casario, de uma árvore, quando projetada no chão, né? Ou alguma sombra projetada numa parede. Então, é importante a gente lembrar que não é conveniente, não é o ideal, quando a gente quer fazer uma sombra, a gente utilizar o preto para escurecer a cor. É possível? É. Mas tira um pouquinho da vida daquela cor. Se, por exemplo, a projeção da sombra estiver sobre uma cor vermelha, e nós pegarmos o vermelho daquele local e misturar com um pouquinho de preto, vai ficar um vermelho um pouquinho mais escuro. Contudo, perde um pouco o cromatismo, né? E isso tira um pouco do brilho da cor. Então, como a gente deve proceder para fazer uma cor, uma sombra, e ainda assim esta sombra continuar apresentando um bom cromatismo? Simples, tá? Utilizando mais uma vez o que nós chamamos de cor oposta. Então vejam bem, se eu tiver, por exemplo, um amarelo e quiser escurecê-lo para simular a projeção de a sombra de um objeto sobre ele, basta eu acrescentar um pouquinho só de violeta, só um pouquinho. Esse pouquinho de violeta vai ser fundamental para poder diminuir um pouco o brilho do amarelo. Contudo, como nós temos uma luz do dia, né, considerando que esse objeto esteja à luz do dia, é conveniente a gente misturar um pouquinho também de azul, de tal maneira que esse azul não tome conta da mistura, mas que ele esteja presente fazendo o papel dele adequadamente. Com o tempo, vocês vão consideravelmente aprender a fazer esta dosagem.
ok? Então eu gostaria agora de finalizar essa parte de teoria da cor. Considero que é muito pouco, contudo é básico, né? Com isso aqui a pessoa pode, inclusive, começar a pensar em criar, né? Criar seus quadros abstratos, né? Sabendo utilizar os efeitos que gera a cor inexistente, saber como que o amarelo influencia o verde e por aí vai, ok?